O nosso segundo grande tema aqui é a Ucrânia, né? Aqui nós temos uma série de coisas muito interessantes que estão acontecendo, né? A primeira delas é o completo fracasso das sanções econômicas impostas à Rússia por causa da Ucrânia, né? A manifestação desse fracasso, o que é? Num primeiro momento, com as sanções, a moeda russa caiu lá embaixo, mas agora voltou ao patamar normal. Quer dizer, à medida que os russos e outros países, muito importante deixar bem claro isso, foram se posicionando diante das sanções, a situação se normalizou. Quer dizer, se você faz um bloqueio quase que absoluto a um país, né, e a economia desse país continua estável, é um fracasso. Bom, tanto é um fracasso que alguns dos setores mais raivosos, né, do bloco, que fazem parte desse bloco imperialista, como por exemplo o governo da Polônia, que não é um país imperialista, mas está a serviço do bloco, reconheceram que é um fracasso. E eles pedem sanções ainda maiores, o que já se transforma numa coisa meio fantasiosa, né? Bom, essa questão do rublo, aqui nós precisamos fazer uma consideração mais geral, né? Obviamente que não é só um resultado da situação pós-invasão. Os russos haviam se preparado para essa situação. Já há alguns anos, né, o governo russo tinha declarado que estava operando uma mudança na política econômica, né? Durante muito tempo os russos seguiram essa política de dependência do sistema financeiro internacional. Aí, algum tempo atrás, eles tomaram a decisão de tornar a moeda russa independente desse sistema, independente do dólar. E como é que você pode fazer isso daí? A única maneira de fazer isso é você lastrear sua própria moeda em ouro, né? O Brasil, por exemplo, a moeda dele é lastreada no dólar nas divisas internacionais, de um modo geral. Isso significa que qualquer solavanco que seja acidental, espontâneo ou planejado pelos donos dessa moeda, ou seja, em primeiro lugar os Estados Unidos e o bloco imperialista, você vai sofrer muito com isso. Que você está na dependência, né? A sua economia toda está na dependência de uma moeda estrangeira. Então os russos começaram a mudar isso daí, que foi um momento em que eles abandonaram, né, a política abertamente pró-imperialista que vigorou durante muito tempo na Rússia depois do colapso da União Soviética. Quer dizer, não é de hoje que eles fizeram essa mudança, né? Eles fizeram essa mudança sabendo que em algum momento haveria uma colisão, aí, um confronto, um choque de interesses, e eles ficariam vulneráveis justamente por causa da questão da moeda. Então, a moeda russa hoje em dia está lastreada no padrão ouro e está lastreada também na venda, né, de gás e petróleo que a União Soviética faz. A Rússia faz. A Rússia é o maior exportador de gás do mundo, o segundo maior exportador de petróleo depois da Arábia Saudita. Então, meio que isso daí colocou às claras a debilidade do imperialismo, né? É um dado muito importante para quem está acompanhando a guerra. Tem esse pessoal aí que, até da esquerda, né, que todo dia tem um cidadão, por exemplo, no 247, que escreve uma matéria falando que a Rússia perdeu a guerra, né? É até chato de você ver isso daí. Para o pessoal que acha que os russos estão perdendo a guerra, seria bom anotar esse triunfo.
os russos fizeram frente totalmente à ofensiva econômica contra a Rússia. Bom, no entanto, esse não foi o único fator, né? A mudança embora seja um fator muito importante, a mudança da política econômica não foi o único fator. E também importante notar, essa mudança não foi feita agora. Ela foi feita antes, por motivos políticos, né? Quer dizer, já no momento em que essa mudança foi feita, nós fizemos análise naquele momento, mostrando que isso daí era um processo de ruptura da política do governo russo com a sua dependência do imperialismo no mercado mundial. O outro fator que também é muito marcante, né? A imprensa logicamente não vai falar disso daí, é que o propalado isolamento russo revela-se uma ficção. Nesse momento aqui, por exemplo, os países do BRICS, todos eles rejeitaram as sanções econômicas contra a Rússia, inclusive o Brasil. Índia, China, África do Sul, Brasil, todos rejeitaram essa política. E vários outros países estão rejeitando total ou parcialmente o boicote à Rússia, né? Países que a gente, inclusive, não pensaria que eles fossem adotar essa política. Mas veja só, veja a lista de países. Austrália, Paquistão. Alguém fez um comentário aí falando o seguinte, que os russos, na verdade, foi imperialismo, né? Conseguiram um milagre, que foi unificar o Paquistão e a Índia. Inclusive, essa semana aqui, o primeiro-ministro do Paquistão tirou um elogio ao governo da Índia, né? Não vamos recapitular aqui toda a história, né, do relacionamento entre a Índia e o Paquistão, mas se existem dois países vizinhos que não se entendem de jeito nenhum, é a Índia e o Paquistão. É um dos piores relacionamentos históricos que existe no mundo, né? Desde a época em que dividiram a Índia o Paquistão da Índia, né? Então, Paquistão, Turquia, outro país importante também na região. Japão falou que não vai parar as operações em relação aos produtos russos de Argentina. Quer dizer, pela enumeração fica claro que são os países mais importantes nos seus relativos continentes. Alguns, inclusive, aliados assim, né? O imperialismo norte-americano tem aliado, né? Tem servos, né? A Austrália, por exemplo, também falou que não vai aderir ao boicote total. Esses dados aqui, eles são muito importantes. Mas muito importante mesmo, porque mostra que a ordem imperialista mundial, porque o pessoal fala de ordem mundial, né? A gente deveria dizer a ordem imperialista mundial, que é o que sempre existiu, né? Ela apresenta sinais muito claros de dissolução. É a maior crise do imperialismo desde sempre, né? Maior do que... Em vários sentidos, né? Não dá também para explicar detalhadamente a comparação, mas em vários sentidos maior do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque aqui o que está se revelando é o seguinte: o bloco imperialista, ele apresenta uma situação em que ele, unificado, porque na Primeira e Segunda Guerra Mundial o bloco imperialista se dividiu, né? Alemanha contra Inglaterra, França e Estados Unidos. Ele, unificado, ele não consegue controlar a situação da maioria dos países. Aí há muita especulação, né, na imprensa internacional,
sobre a possibilidade dos russos estabelecerem aí uma política que leve à dissolução do poder do dólar internacionalmente, né? É difícil dizer assim, né, nesse momento, com os dados de que a gente dispõe, a situação está em movimento e as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né? Nós estamos diante de uma dissolução completa ou não, mas provavelmente não estamos diante de uma dissolução completa, mas certamente, né, a tendência que se apresenta é uma tendência muito clara à dissolução da ordem imperialista mundial. Bom, para explicar um pouquinho essa situação, né, que é importantíssima, nós temos que esclarecer o seguinte. A dissolução da ordem imperialista mundial, ela não pode se consumar, quer dizer, chegar no ponto de completa mudança da situação, sem crises muito grandes. E principalmente sem enfrentamentos muito grandes. O imperialismo nesse momento está visivelmente desnorteado, né? O Joe Biden, né, ele fez uma coisa que mostra assim a total falta de presença política do governo norte-americano. Ele acusou o Putin de ser um criminoso de guerra. Quer dizer, ele estava tratando a Rússia como uma república bananeira ou como se eles estivessem aí na situação normal que eles fazem, né? No Panamá, o governo Reagan acusou o governo do Panamá de ser um governo de narcotraficantes e invadiu o país, né? A ordem é o esquema imperialista. Aí o Putin ameaçou, os russos rejeitaram a colocação e ameaçaram de romper relações com os Estados Unidos por causa disso. O que criou uma nova onda de choque, de crise internacional, né? Mas o fato de que um presidente norte-americano, sem mais nem menos e sem ter condições de sustentar o que ele está falando, falar que o presidente de um país tão importante como a Rússia é um criminoso de guerra, é uma coisa, mostra assim o desnorteamento político total. Nesse momento, o imperialismo perdeu o pé da situação, mas eles vão se reestruturar, logicamente. Assim que eles conseguirem estabilizar a situação, eles já estão procurando se reestruturar. O prognóstico mais acertado nesse caso é diferente do que apresenta uma boa parte dos setores que acham positiva a ação russa, né? Eles acham assim que o mundo caminha para escapar pacificamente da ditadura econômica do imperialismo, né? E que isso daí levaria ao enfraquecimento do imperialismo, a menos guerras, etc. e tal. Esse prognóstico é um prognóstico que está baseado numa política reformista, que acha que o mundo, que é uma ditadura muito criminosa, né, pode mudar através de uma evolução gradual. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que vai haver mais crise, né, em função disso daí. Em função da situação cada vez mais crítica, né, do imperialismo nesse enfrentamento que ele está tendo com a Rússia. Os russos tomaram uma decisão, né, o governo Putin tomou a decisão de estabelecer para o dia 31 de março, 2 dias atrás, a data limite para que o pessoal pudesse pagar pelo gás russo em euros, né? Ele decretou que a partir de agora ele só vai pagar o gás, só vai aceitar o pagamento do gás em rublos, né? Que é uma medida que vai
aumentar a turbulência, né, do mercado monetário internacional, em detrimento do imperialismo, mas que é uma medida que eles mesmos forçaram a Rússia, né, porque a declaração do Putin é muito clara. Nós vendemos o gás, o dinheiro está em euro, e as nossas reservas em euro foram congeladas, quer dizer que nós estamos fornecendo gás de graça. Falaram, não estamos aqui para fazer filantropia com países ricos. Nós vendemos gás por dinheiro, queremos ganhar dinheiro. E como o euro não é confiável, o cidadão paga, deposita num banco lá europeu, e depois eles levam o dinheiro embora e você está fornecendo de graça, ele não vai mais aceitar isso daí. Tem que pagar em russo nos bancos, tem que pagar em rublos nos bancos russos, né? O que vai aumentar significativamente a crise, né? E o fato de que ele tenha conseguido decretar isso daí mostra que a situação é muito desfavorável para o imperialismo nesse momento aqui.